Como pintar uma parede. Nível de dificuldade, um martelo. De cores discretas ou fortes, a tinta personaliza a sua decoração interior. Quando as paredes estão bem preparadas, a aplicação da tinta é bastante rápida. Terá necessidade de tinta. Equipe-se com uma tela plástica, fita adesiva de proteção, um tabuleiro de tinta, uma grelha de escorrer, um misturador de tinta, pincel de acabamento de cantos, um rolo e um cabo extensível. Preveja a utilização de luvas de uso doméstico e um fato de proteção. Cuide da preparação. Retirar o antigo papel pintado, lavar com lexívia uma pintura seca, retocar eventuais buracos e fissuras, aplicar um primário se o suporte for poroso. Tudo preparações que condicionam a qualidade do resultado. Se desejar repintar toda a divisão, comece pelo teto. Proteger bem o solo com uma tela plástica fixada com fita adesiva em toda a periferia da divisão. Pense também em retirar as tampas das tomadas elétricas e interruptores após ter cortado a alimentação elétrica. Delimite as zonas a pintar, protegendo os contornos do teto com a fita adesiva de proteção e, de igual modo, os rodapés, se eles tiverem que ser pintados com uma tinta diferente. Proceda da mesma maneira para os caixilhos e portas e janelas. As tintas acrílicas, resinas aquosas e alcoídicas, resinas sintéticas, são adequadas a todas as divisões secas da casa. Existem qualidades adaptadas às divisões úmidas, resistentes aos vapores de água e gorduras. Do lado do aspecto, o mate, o acetinado e o brilhante adequam-se às divisões secas. Para as divisões úmidas deve privilegiar-se o aspecto acetinado ou brilhante, mais fácil de lavar com lexívia. Misture a tinta na sua lata, agitando durante alguns instantes com o misturador até obter uma mistura homogénea. A seguir, deite-a no tabuleiro e coloque a grelha sobre os lados. Deixe repousar. O pincel de acabamento é a ferramenta ideal para as zonas delicadas, como ao longo dos rebordos do teto, no canto das paredes, ao longo dos rodapés ou em redor das tomadas e interruptores. Insira metade das cerdas na tinta e esprema contra a grelha. Pinte ao longo dos rebordos, ladeando a fita adesiva de proteção, sem carregar demais. Retirar as fitas quando a tinta coagular. Mergulhe o rolo. Mergulhe metade do rolo e espalhe a tinta rolando-a contra a grelha. Repita a operação se necessário. Eventualmente, pode separar o bordo do rolo. Trabalhe por zonas de 1 metro quadrado, começando pelo cimo da parede. Aplique em passagens cruzadas, primeiro na vertical, depois na horizontal e, num terceiro tempo, voltar a passar o rolo na vertical para tornar tudo mais homogéneo. Em cada nova zona, passe por cima do rebordo da zona anterior para fundir a junção. À medida que aplica, espere até quase não haver tinta no rolo para voltar a carregá-lo com tinta. Um cabo extensível facilitar-lhe-á o trabalho em paredes com uma grande altura. Se for destro, comece a pintar a parede a partir da direita e do lado contrário se for canhoto. Uma simples precaução para manter a superfície não pintada do lado da mão que está livre, no caso de inadvertidamente se apoiar na parede. Uma temperatura média de 18 graus é o ideal para aplicar a tinta. Se for importante arejar a divisão, evite, no entanto, as correntes de ar que aceleram a secagem e podem criar marcas de junção. Se for necessária uma segunda demão, recomece as operações de maneira idêntica, mas espere pelo menos 12 horas antes de aplicar a demão seguinte. Retirar a fita de proteção enquanto a tinta ainda está fresca para evitar escamá-la e não se esqueça de voltar a montar as suas tomadas e interruptores. Limpe o pincel e o rolo sem demora com o tipo de solvente indicado na embalagem ou água rás. Paredes lisas ou cores combinadas, liberta a sua criatividade e transforma a sua casa.